Bom, pessoal, quem será que cai primeiro? Dias Toffoli ou Alexandre de Moraes? Essa é uma pergunta que corre hoje nos bastidores aqui de Brasília. O clima de salve-se quem puder começou. A blindagem da velha mídia já rachou de tal forma que eles já escolheram quem vão entregar para tentar salvar o resto do sistema. E neste vídeo eu vou te mostrar também que, como prova disso, a CBN, já do Grupo Globo inclusive, soltou a mão deles. A manchete é clara, ficou muito ruim para o Dias Toffoli. E já existe uma crise interna ali. Agora você vai ver quem é a bola da vez. Vamos provar que esse escândalo sempre esteve lá, mas só agora, com a corda no pescoço, a imprensa resolveu olhar. E aí, meu amigo, isso já vem expondo o ministro Alexandre de Moraes há muito tempo, principalmente com um contrato de sua esposa, escritório de advocacia no valor de 129 milhões, que todo mundo agora tenta abafar. Vou te mostrar também essa hipocrisia dos rótulos, como eles protegem os amigos e atacam a direita ou a esquerda, enfim, falando da imprensa, né, da mídia. Vou trazer o Rony Gabriel aqui para vocês no final. Fica aí também até o final, porque nossa última matéria é uma charge sobre imposto, para onde está indo o seu dinheiro e como que funciona aqui no Brasil. E olha que você não precisa ser um advogado especialista em direito tributário para entender. Basta acompanhar a gente até o final e ver essa charge que eu tenho certeza que vai servir de um guia para você. Pessoal, enquanto eu coloco aqui, a matéria já está no ar, tá? Acho que eu desliguei isso aqui. Vamos lá. Então, primeira matéria do dia aí, já tá valendo. O pastor Fabiano Zettel, que foi um dos alvos da operação da Polícia Federal na semana passada e é uma espécie de homem de confiança do Vorcaro. O Zettel é o dono de fundos de investimentos que compraram parte da participação de dois irmãos do Toffoli no tal resort no Paraná. Bom, diante de tanto rolo, nos bastidores do Supremo, não tem um só ministro que defenda a manutenção do caso nas mãos do Toffoli. Tem várias soluções pensadas para livrar o Supremo desse constrangimento, e a mais provável das soluções seria um pedido de afastamento feito pelo próprio Toffoli, sob a alegação de que ele está com problemas de saúde. Mas essa é uma solução que tem que ser negociada com o Toffoli, claro, porque ele terá que ceder a essas ponderações. E se esse for o remédio, haveria um sorteio para escolher um outro relator para cuidar desse pepino gigantesco chamado caso Master. Essas conversas devem acontecer todas nos próximos dias e agora a gente tem que aguardar o desenrolar disso, Cássia. Inclusive, Laura, a gente citou aqui na programação da CBN no fim de semana uma informação que você trouxe sobre a manifestação de delegados da Polícia Federal, né, fazendo uma crítica pública, oficial, institucional. Nadédia, é uma coisa inédita. Primeiro, essa disputa, briga pública entre Supremo e Polícia Federal. E chamou muita atenção essa nota pública da Associação dos Delegados da Polícia Federal pelo grau de contundência em relação às decisões recentes do ministro Toffoli que atingem a Polícia Federal, que atingem o que normalmente é dado como certo que a polícia faz em casos como esse. As investigações, o Toffoli está tirando da Polícia Federal algumas dessas atribuições que são tradicionais da Polícia Federal. E esse foi o motivo da manifestação pública contundente, eu repito, dos delegados. Um cunhado do Vorcaro, o pastor Fabiano Zettel, que foi um dos alvos da operação da Polícia Federal na semana passada e é uma espécie de homem de confiança do Vorcaro. Pessoal, já tá repetindo aqui, vocês perceberam aí os absurdos e abusos que estão sendo cometidos pelo ministro Dias Toffoli. Chegou ao ponto aí da associação de delegados emitirem nota contrária. É claro, ele pediu para entregar as provas no gabinete dele. Depois voltou atrás da decisão e tudo mais. E eu acho
que ele vai tentar blindar os que são próximos dele, porque ele sabe que nesse caso do Banco Master vai voar, vai feder, é igual quando joga no ventilador, sabe? Vai feder para todos os lados. E ele avocou para si, por algum motivo, essa relatoria. Inclusive, tirando o foco que estava totalmente em cima do ministro Alexandre de Moraes, e ele agora que está levando pedrada da mídia, e você percebe aqui, essa notícia está lá no carteiro, tá, pessoal? No Instagram dele, só que foi replicada da CBN, do Grupo Globo, tá? Que antes não podia de forma nenhuma bater em Supremo, em Judiciário até que podia, mas no Supremo não podia de forma nenhuma. E aí você vai entender o porquê, que eu já vou ligar aqui na nossa próxima matéria do dia e fazer aquele link com as matérias que só a gente aqui sabe fazer, viu, pessoal, para vocês. Então, olha aqui, ó, você vai entender agora o porquê que está acontecendo esse movimento. Vamos voltar aqui no tempo junto com o Renato Clima Filho, tá? Vou passar aqui para vocês, Renato Clima Filho. STF, o escândalo sempre esteve lá. O olhar da imprensa, não. Durante anos, a imprensa brasileira repetiu um dogma conveniente. Toda crítica ao STF seria um ataque à democracia. Questionar ministros virou tabu, divergir virou ameaça institucional. Isso não foi ingenuidade, foi uma escolha editorial consciente. Nesse período, Jair Bolsonaro, aliados e apoiadores passaram a ser tratados como inimigos e a serem neutralizados. Vândalos condenados receberam penas superiores às aplicadas a estrupadores e traficantes. A imprensa aplaudiu, relativizou ou simplesmente se calou. Agora, tardiamente, essa mesma imprensa passa a criticar o STF por causa do Banco Master, mas o faz de forma seletiva e desonesta. Trata o contrato da esposa de Alexandre de Moraes como se fosse um fato isolado, evitando qualquer ligação com 8 de janeiro. Poucos dias após a celebração desse contrato, o próprio ministro arquivou o inquérito de Ibanez Rocha. Ignorar essa sequência temporal não é cautela jornalística, é blindagem consciente, ainda mais quando o Master estava em processo de venda para o BRB. Para quem não sabe, pessoal, o Ibanez Rocha é o governador de Brasília e o BRB é o Banco Regional de Brasília, que está aí no meio desse pivô todo aí. O mesmo padrão se repete no novo inquérito aberto de ofício por Alexandre de Moraes. Onde estava essa indignação em 2019, quando também de ofício nasceu o inquérito das fake news, sem fato determinado, sem objeto definido e sem prazo. Naquele momento, a imprensa chamou de coragem institucional. Hoje chama de abuso. A régua muda conforme o contexto político e o investigado da vez. O problema não são os fatos. Os fatos sempre estiveram lá. O problema é o enquadramento. Com Dias Toffoli, a hipocrisia fica ainda mais evidente. Hoje surgem críticas e suspeitas graves como se fossem novidade. No passado, os fatos já estavam todos expostos, mas tratados como questões menores. Foi esse mesmo ministro que anulou a delação do Sérgio Cabral, que o citava diretamente como recebedor de propina. Também derrubou provas da Odebrecht, incluindo o e-mail do amigo do meu pai. Essa história vocês se lembram, né? E invalidou o acordo de leniência da JIF, defendida por sua própria esposa, a advogada Roberta Rangel. O ministro é o mesmo, a conduta é a mesma. O que mudou foi a imprensa, que agora enxerga como problema aquilo que antes tratava como irrelevante. Esse colapso moral da imprensa é bem simbolizado por Reinaldo Azevedo. Já foi tucano, cunhou o termo petralha e depois fez uma cambalhota para se tornar defensor do PT, de Lula e, sobretudo, do STF. Sua saída da UOL não se deu por divergência ideológica, já que o portal permanece alinhado.
O problema é que o caso Master é grande demais para continuar sendo tratado com pano quente. Circulam especulações que o seu sócio, Alfredo Vardey, advogue para o banco, e esse contexto ajuda a explicar a sua saída. Ixi, passei foi a matéria. Desculpa, pessoal. Sua saída. Conheço muitos assim, inclusive em Natal, nas rádios onde emprestei minha voz, ouvi e ainda ouço o mesmo contorcionismo diário. Não defendem a lei ou qualquer lógica ética, defendem a narrativa que ajudaram a sustentar por anos. É até cômico. Ele está falando aqui da imprensa, da mídia, tá? O problema da imprensa não é errar. Todo mundo erra. É errar sempre para o mesmo lado e só reconhecer o erro quando o escândalo se torna impossível de administrar. Não foram críticos, não foram jornalistas, foram cúmplices. Renato Clima Filho. Rapaz, pegou pesado aqui, hein? O cara pegou pesado e com razão. Com razão, né? Então, vocês entenderam aqui a ligação que nós estamos fazendo? O porquê que eu trouxe aqui para vocês essa questão do Dias Toffoli, tá? E hoje a gente tem que entender como pessoas que quebram paradigmas de pensamento para a gente não ficar refém simplesmente do que aquela mídia ou do que aquele determinado meio de comunicação quer trazer de notícia para a gente. Porque acaba que tudo fica tendencioso, tudo muito obscuro. Você vê como ficou claro agora, depois que a gente assistiu a matéria, lembramos do contrato do escritório da esposa do Moraes, de 129 milhões, que aí tem gente dizendo, inclusive, que não tem ainda um contrato, que teria sido em contrato um esboço no celular. Bom, isso está fácil de resolver. É só a gente abrir a investigação, né? O pessoal abrir a investigação e poder apurar se isso é verdade ou não. Inclusive, saiu hoje uma decisão de que ela perdeu o único processo que ela estava contratada, provavelmente lá vinculada ao Banco Master, tá? Em seu nome, nome da esposa. Mas olha só como que isso já fugiu dos holofotes. E aí, pessoal, tem mais um detalhe. Quando você acerta e é de direita, aí você é um influenciador de direita que denunciou. Agora vai errar para ver. Olha só o que disse o Rony Gabriel, que eu gosto muito, esse cara também muito corajoso. Olha o que ele fala aqui. Segredão pra você. Deixa eu voltar, pessoal. Deixa eu contar um segredão pra vocês. Na verdade, um segredo que não é bem segredo. Vocês devem estar acompanhando essa situação do Toffoli, onde sai mais uma bomba que a delação premiada de Vorcaro pode derrubar meia república, onde a Transparência Internacional diz que PGR deveria pedir o impedimento do Toffoli, onde delegados federais dizem que determinações de Toffoli para a polícia são atípicas e afrontam as prerrogativas, onde investigado por ligação com PCC representou o fundo em aquisição de resort da família Toffoli, onde delação de Daniel Vorcaro entra no radar e vira ameaça real para aliados em Brasília. Eu tenho visto os avanços dessas investigações muito minuciosamente. Poucos vão surgindo nomes, inclusive, de pastores, disso, daquilo e daquilo outro. Sabe o que é mais engraçado? Primeiro que isso voltou a ganhar força no início do ano, após essa minha denúncia que eu fiz dos influenciadores, após eu rejeitar receber dinheiro e ainda denunciá-los. E segundo que se eu tivesse feito alguma besteira, se eu tivesse me envolvido em corrupção ou qualquer coisa nesse sentido, eu tenho certeza que nas manchetes estariam vereador bolsonarista, blá 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 blá. Mas não, como foi algo positivo, uma denúncia clara que levou a todos esses desdobramentos, ninguém cita que eu sou aliado de Bolsonaro. Olha só que loucura. E quando é uma coisa boa, quando é uma denúncia de alguém que fez algo realmente que, de certa forma, implodiu o sistema e fez o ministro do STF ficar acuado e tomar todas essas decisões absurdas, a imprensa em momento nenhum citou que quem denunciou tudo isso foi um bolsonarista. É isso mesmo. Eu sou bolsonarista. Não foi MBL, não foi esquerda, não foi centrão, não foi jornalista. Foi um bolsonarista. Lamento acabar com as expectativas de algumas pessoas que inclusive me mandam mensagem dizendo: ah, Rony, você faz um trabalho tão bom, tem que se afastar do Bolsonaro. Não. Eu faço um trabalho muito bom porque eu me inspirei, inclusive na honestidade do Bolsonaro quando ele foi citado por Joaquim Barbosa como o único que não recebeu dinheiro do mensalão. Então assim, eu faço um pedido. Falem a verdade. Porque na hora que são coisas negativas, eles não perdem tempo de escrever lá, bolsonarista. E eu não tenho medo de perder seguidor, perder o que quer que seja, por
manter a minha posição. E agora eu sou flavionista bolsonarista em 2026. Que na hora que é pra falar coisa negativa, meu amigo, eles falam que é bolsonarista. Mas na hora de mostrar que quem foi honesto, que denunciou, que rejeitou dinheiro e fez tudo isso vir à tona, aí eles não contam que é bolsonarista. É muito estranho isso, né? Deixa eu contar um... Meus amigos, agora você tá entendendo o que eu te falei ali do link de informações que a gente tem que fazer das notícias? Você viu o que ele falou? Inclusive, o Rony aqui vai completando essa linha de raciocínio lógica nossa, de todas as informações, de como a mídia expõe isso, de como ela manipula essas notícias e matérias para poder criar um viés mental em quem assiste. E aí ele acabou de abrir o jogo aqui, né? Quem é que falou? Ninguém fala, agora vai ele fazer uma besteira. E eu achei interessante o ponto que ele falou quando ele começou a se inspirar em tudo isso. E ele disse que foi lá na época da Mensalão, que o Gilmar Mendes falou que o único que não recebeu dinheiro lá como deputado foi o Jair Bolsonaro, que hoje está preso. Inclusive lá na Papudinha, aqui na Papudinha, em Brasília, que é no Complexo da Papuda, mas é um outro departamento, né? Essas informações, não vamos nem entrar nela. Olha que legal aqui, pessoal, onde parou, ó. Parou justamente numa chargezinha que eu ia abrir para vocês, tá? Mas vamos colocar outro dia, porque já batemos demais hoje. Mas aqui é uma opinião sem filtro, sem amarras. Eu vou trazer para vocês o que eu achar que eu devo trazer de matéria e de notícia. Estou replicando as matérias e as notícias e comentando, tá? E agora nós vamos para a hora da nossa charge de impostos. Tá preparado? Vamos ver e aprender um pouquinho sobre o nosso direito tributário aqui de uma forma bem simples com o professor Cuca. Está indo tanto dinheiro de impostos. O imposto no Brasil é a maior loucura que já vi e posso te provar. Pare e pense comigo como funciona o imposto hoje. Aqui no nosso país, você paga impostos sobre o que você ganha e depois paga mais impostos sobre tudo aquilo que você compra. E depois você ainda paga impostos sobre os bens que você tem, sendo que já pagou imposto na hora de comprar eles com o dinheiro que já foi tributado de você. E sabe qual é a pior? Quando você morre, a sua família também paga impostos em cima desses bens que você tinha. E o mais bizarro é que no ano de 2025, os brasileiros pagaram mais de 3 trilhões de reais só de impostos ao longo do ano. Aí eu pergunto para você, para onde está indo tanto dinheiro de imposto? Para onde está indo? Para onde está indo, pessoal? Tanto dinheiro de imposto. Será que vai para cobrir agora os rombos do Banco Master? FGC autorizou o pagamento, vai dar mais de 41 bilhões. Você acha que esse dinheiro vai sair da onde? Você acha que os bancos, grandes bancos que tem lá esse fundo garantidor de crédito, não vão repassar para você, para mim, esses custos? Juros não ficarão ainda mais altos? Você acha que nada disso vai acontecer? Com certeza vai acabar que quem paga é quem trabalha. E olha, eu sou advogado, mestre em ciências jurídico-políticas por Portugal, doutor por Salamanca, na Espanha, faço um pós-doutorado nos Estados Unidos e eu vou te dizer, nunca consegui entender como que funciona essa questão dos impostos aqui no Brasil, que é imposto em cima de imposto. Então, assim, isso não vai fazer, né, com que a gente chegue com esse assunto em lugar nenhum. Títulos, não é isso. Eu estou aqui para bater papo como amigo mesmo, para trazer um pouquinho da minha experiência, sem juridiquês, simplificando. Peço até desculpa, porque tem hora que a gente comete algumas gafes, alguns erros de português, alguns erros de transmissão. Agora eu vou falar sério, o assunto é sério. Tem hora que a gente comete umas gafes, só que eu faço aqui tudo sozinho, gravo tela, explico, monto para vocês. Então, às vezes, e eu tô também começando agora, a gente comete alguns erros mesmo. Então, fiquem tranquilos, tá? Como eu já coloquei ali para vocês, agora eu também vou falar rapidamente aqui do nosso apoiador, tá, pessoal? Então, tá aí nosso apoiador. Se possível e quiser entrar em contato, entre em contato aí com eles. Não sei por que não tá aparecendo a tela completa. Deixa eu mudar aqui para outra. Pronto, agora bota aí, pronto, QR Code. Tá aí, entre em contato com o Instituto de Direitos Sociais, se você quiser ver se está tudo certo aí, não está tendo desconto indevido do INSS e outras coisas mais,
pode entrar em contato direto aí com eles, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui. Assim diminuiu. Ficou a tela do computador inteira, mas diminuiu. Tem alguma maneira da gente fazer esse negócio ficar, né? Não tem. Deixa eu ver se aqui... Não. Realmente não tem. Não tem. Não achei. Vou quebrando a cabeça aqui até descobrir, tá, pessoal? Assim ficou totalmente estonado. É isso, meus amigos. Como eu digo sempre, vem comigo para saber mais notícias, tá? É isso, pessoal. É isso mesmo. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Como eu digo sempre aí, meus amigos, fiquem bem, fiquem com Deus, tá? Sejam felizes. Tchau, tchau. Até o nosso próximo editorial. Abraço.